Você tem sobra de comida? Mas o que ela disse depois fez o médico rico cair em lágrimas. A noite em São Paulo estava fria. O tipo de frio que corta a pele e faz os ossos doerem. As luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais, mas na rua estreita do bairro da infância de Gabriel, o asfalto rachado e as lâmpadas quebradas contavam uma história diferente. Ele estacionou o carro importado, um contraste gritante com as casas, simples de tijolos aparentes, e respirou fundo antes de descer. Gabriel, agora com 35 anos, era um cardiologista renomado. Um homem que salvava corações, mas cujo próprio coração parecia vazio. Ele estava ali para um evento beneficente, algo que sua assessoria insistiu que humanizaria sua imagem. Mas para ele, era só uma volta indesejada ao passado. Quando menino, Gabriel conhecia cada esquina daquele bairro. Ele e Lívia, sua melhor amiga, corriam por aquelas ruas, rindo alto, com os pés descalços e o estômago vazio. Lívia era diferente. Enquanto outras crianças zombavam da roupa remendada dele, ela dividia o pão amanhecido que sua mãe trazia da padaria onde trabalhava. Um dia, Gabriel, você vai ser alguém importante, ela dizia, com aqueles olhos castanhos brilhando de certeza. Ele acreditava nela. Mas a vida tem um jeito cruel de separar as pessoas. Uma bolsa de estudos o levou para longe, para uma cidade maior, uma universidade de elite, e depois para o topo do mundo. Ele prometeu voltar, escreveu cartas que nunca enviou, e, com o tempo, Lívia se tornou apenas uma memória difusa, como a música que ele não conseguia mais lembrar, inteira, na padaria do seu Zé. O cheiro de pão quente trouxe uma onda de nostalgia. Gabriel pediu um café, mas por hábito, que vontade, e se sentou em uma mesa de canto. Foi então que a porta rangeu, e uma mulher entrou, magra, com um cabelo preso num coque bagunçado, vestia um casaco puído e tênis gastos. Ela hesitou antes de se aproximar do balcão, as mãos, nervosas, mexendo no bolso. Gabriel a observou, algo familiar na curva de seus ombros. Ela olhou para o padeiro e, com uma voz tímida, perguntou: "Você tem sobra de comida?" O coração de Gabriel parou. Aquela voz, ele a conhecia. Era como ouvir um eco do passado. Ele se levantou, quase derrubando a cadeira, e se aproximou. A mulher virou o rosto e os olhos dela, aqueles mesmos olhos castanhos de tantos anos atrás, encontraram os dele. Era Lívia, mas não a Lívia dos seus sonhos de infância, cheia de vida e sorrisos. Essa Lívia tinha olheiras profundas, a pele marcada pelo cansaço, e uma tristeza que parecia carregar o peso do mundo. "Lívia", ele murmurou, quase sem acreditar. Ela franziu a testa, confusa, tentando decifrar o homem de terno caro à sua frente. "Desculpe, senhor. Eu acho que não te conheço." Ele engoliu em seco, o peito apertado. "Senta comigo. Pode pedir o que quiser." Ela hesitou, claramente desconfortável, mas a fome falou mais alto. Sentaram-se à mesa, e Gabriel pediu um prato cheio, pão com manteiga, um suco de laranja, um pedaço de bolo. Lívia comia devagar, como se quisesse fazer a comida durar para sempre. Entre garfadas, ela começou a falar. A voz baixa, quase envergonhada, contou que a mãe ficou doente anos atrás. Um câncer que consumiu tudo. O dinheiro, a casa, a esperança. Lívia largou a escola para cuidar dela, trabalhou como faxineira, vendeu o que podia. Quando a mãe morreu, não sobrou nada. Agora, ela vivia de bicos, às vezes dormindo em abrigos, às vezes na rua. "Engraçado", ela disse, com um sorriso triste. "Você me lembra um menino que eu conhecia. Ele dizia que ia mudar o mundo. Era tão sonhador." Gabriel sentiu os olhos arderem. Ele queria dizer quem era, gritar que era ele, Aquelmanino, mas as palavras travaram na garganta. Como explicar que ele tinha conseguido tudo o que ela acreditava que ele seria, mas a deixou para trás? Como justificar que enquanto ela lutava para sobreviver, ele estava em jantares de gala, salvando corações que não eram o dela? "Lívia", ele finalmente disse, a voz embargada. "Sou eu, Gabriel." Ela congelou, o garfo parado no ar. Seus olhos o estudaram, procurando o menino de outrora naquele homem de barba, bem aparada, e relógio caro.
Então, ela sorriu. Um sorriso que misturava surpresa, dor e algo mais quente. Algo que Gabriel não via há anos. Você voltou, ela sussurrou, antes de os olhos dela se encherem de lágrimas. A padaria do seu Zé parecia suspensa no tempo, com um ventilador de teto rangendo e o cheiro de café misturado ao pão quente. Gabriel e Lívia estavam sentados frente a frente, mas o abismo entre suas vidas atuais parecia maior que a pequena mesa de fórmica. O silêncio que se seguiu à revelação de Gabriel era pesado, carregado de memórias e perguntas não ditas. Lívia enxugou as lágrimas com a manga do casaco, tentando recompor-se, enquanto Gabriel lutava contra a culpa que o sufocava. Ele queria abraçá-la, dizer algo que consertasse os anos de ausência, mas tudo que conseguiu foi murmurar. Eu nunca quis te deixar para trás, Lívia. Ela riu. Um som curto e amargo. É engraçado como a vida faz a gente prometer coisas que não pode cumprir, né? Ela olhou para o prato vazio, como se ele fosse uma metáfora da sua própria existência. Você não me deve nada, Gabriel. Você venceu. Olha para você, um médico famoso, rico. Eu sempre soube que você... E I lunge. As palavras dela eram gentis, mas cortavam como faca. Gabriel balançou a cabeça, o coração apertado. Não, Lívia. You não venci. Eu construí tudo isso. Ele fez um gesto vago, apontando para o próprio terno, como se ele fosse uma armadura falsa. Mas não tenho nada de verdade. Não tenho. Você... Lívia ergueu os olhos, surpresa. E por um instante, Gabriel viu um brilho da menina que dividia o pão com ele. Mas ela logo desviou o olhar. Desconfortável. Não fala assim. Você não me conhece mais. Eu não sou aquela garota. E você é praticamente um estranho agora. As palavras doeram, mas Gabriel não podia discordar. Ela a convidou para ir à sua casa, só para conversar, para entender o que tinha acontecido com ela. Lívia recusou com veemência, o orgulho falando mais alto que a fome. Eu não preciso de pena, Gabriel. Mas ele insistiu, com aquele jeito teimoso que ela lembrava da infância. E finalmente ela cedeu, concordando em pelo menos tomar um banho quente e comer algo decente. A mansão de Gabriel, no Morumbi, era um mundo à parte. Paredes brancas, móveis, de design. Uma vista da cidade que parecia um quadro vivo. Lívia entrou hesitante, os tênis gastos contrastando com o chão de mármore polido. Ela segurava uma bolsa de pano como se fosse sua única âncora. Gabriel a levou até o quarto de hóspedes, com uma cama imensa e lençóis, que cheiravam a lavanda. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, ele disse, tentando soar casual, mas sua voz tremia de esperança. Lívia deu um sorriso tímido, quase sarcástico. Você tá tentando me salvar, doutor? Isso é coisa de novela. L-R-U-E. Pela primeira vez naquela noite. O som foi genuíno. Talvez, mas, se for novela, eu sou um mocinho atrapalhado que não sabe o que está fazendo. Ela riu também, e aquele som menos leve e verdadeiro trouxe uma onda de calor ao peito de Gabriel. Por um momento, era como se eles fossem crianças de novo, rindo de uma piada boba, enquanto comiam pão amanhecido na calçada. Nos dias seguintes, Gabriel encontrou uma maneira de manter Lívia por perto. Ele a convidou para ser sua assistente pessoal, alegando que precisava de alguém de confiança para organizar sua agenda caótica. Lívia hesitou, mas a oferta de um salário decente e a chance de sair da rua falaram mais alto. Ela começou a trabalhar na mansão, mas mantinha uma distância emocional, como se temesse se aproximar demais. Gabriel, por outro lado, sentia algo crescer dentro dele. Uma mistura de culpa, admiração e algo mais profundo. Algo que ele não ousava nomear. Uma tarde, enquanto organizava papéis no escritório, Lívia encontrou uma foto antiga, enfiada entre livros médicos. Era deles dois, a Wesser, 10 anos, sorrindo com um rosto sujo de terra, cada um segurando um pedaço de pão. Ela segurou a foto por um longo tempo. Os olhos marejados, Gabriel entrou no escritório e a viu. Você guardou isso? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Eu guardei você, ele respondeu, sem pensar, no único lugar onde eu podia. Aqui, ele apontou para o peito. Lívia desviou o olhar,
claramente enmexida, mas disse apenas: "Você está ficando brega, doutor." Ele sorriu, mas o momento ficou no ar, como uma promessa não dita. Algo estava mudando entre eles, mas Lívia parecia determinada a manter as muralhas de pé. Gabriel, no entanto, não estava disposto a desistir. Ele queria consertar o passado, mas também queria algo mais menos. Algo que pela primeira vez em anos fazia seu coração bater mais forte. As semanas seguintes na mansão de Gabriel trouxeram uma rotina que era ao mesmo tempo nova e estranhamente familiar. Lívia se movia pelo escritório com uma eficiência silenciosa, organizando compromissos, respondendo e-mails e até sugerindo mudanças na agenda caótica de Gabriel. Ela tinha um jeito prático, quase brusco, de resolver problemas. Mas às vezes, quando pensava que ele não estava olhando, seus olhos vagavam pela janela, perdidos em algum lugar que Gabriel não podia alcançar. Ele percebia esses momentos e sentia uma pontada de impotência. Queria entrar naquele mundo dela, mas Lívia mantinha a porta trancada. Uma noite, enquanto revisavam relatórios para uma conferência médica, a chuva começou a cair lá fora, forte e inclemente, como naquela noite na padaria. Gabriel olhou pela janela e, sem pensar, disse: "Lembra quando a gente corria na chuva? Você sempre dizia que era como tomar banho de graça." Ele riu, esperando que ela se juntasse à lembrança. Lívia parou de digitar, os dedos suspensos sobre o teclado. Mas a gente não tinha escolha, né? Não era exatamente divertido molhar os tênis e chegar em casa tremendo. O tom dela era leve, mas havia uma sombra ali, uma lembrança de tempos mais duros. Gabriel se inclinou na cadeira, tentando recuperar o clima. "Eu achava você a pessoa mais corajosa do mundo. Enquanto eu reclamava do frio, você ria e dizia que a chuva era essa água. Eu queria ser como você." Ela ergueu uma sobrancelha, um meio sorriso brincando nos lábios. "Corajosa? Eu só não queria que você chorasse, Gabriel. Você era meio dramático, sabia?" Ele riu alto, jogando a cabeça para trás. "Dramático? Eu? Tá bom. Talvez um pouco. Mas só porque eu sabia que você ia me salvar com aquele pão amanhecido da sua mãe." O sorriso de Lívia cresceu, e por um instante, a tensão entre eles se dissipou. Era como se a chuva lá fora tivesse lavado, por um momento, as camadas de mágoa e distância. Gabriel aproveitou a brecha. "Sabe, eu tava pensando. Você já pensou em voltar a estudar? Você era tão boa na escola, Lívia, melhor que eu, na verdade." O rosto dela fechou, como se ele tivesse tocado numa ferida aberta. "Estudar, Gabriel? Eu mal consigo pagar as contas. E quem ia querer uma aluna de 33 anos que nem terminou o ensino médio?" Ela se levantou, pegando a bolsa. "Vou embora, antes que a chuva piore." Ele se levantou também, bloqueando a saída, com um passo. "Espera. Não é pena. Lívia, é só... Eu vejo você aqui, tão inteligente, tão capaz. E fico pensando no que você poderia ter sido, se a vida não tivesse sido tão injusta." "Injusta?" Ela riu, mas era um som cortante. "A vida não é injusta, Gabriel. Ela só é. Eu fiz o que precisava fazer pela minha mãe. Não me arrependo. Mas não me peça para sonhar com coisas que não são para mim." Ela passou por ele, mas antes de sair, virou-se. "E, só para constar, você não precisa me consertar. Eu não sou um dos seus pacientes." A porta bateu, e Gabriel ficou ali, olhando para o vazio. Ele sabia que tinha pisado em terreno perigoso, mas também sentia que Lívia estava errada sobre uma coisa. Ela não precisava ser consertada. Ela já era inteira, mesmo com todas as cicatrizes. No dia seguinte, Gabriel decidiu mudar de abordagem. Ele precisava mostrar a Lívia que acreditava nela, não como um salvador, mas como alguém que a via de verdade. Durante o almoço, ele trouxe um presente embrulhado em papel simples. "Abre", ele disse, com um sorriso travesso. Lívia franziu a testa, desconfiada, mas desfez o embrulho. Era um caderno novo, com capa de couro e uma caneta prateada. "O que é isso?" ela perguntou, confusa. "É para você anotar seus sonhos", ele disse, tentando soar leve. "Você me disse uma vez que queria ser escritora. Lembra? Escrevia aquelas histórias malucas sobre a gente virando super-heróis. Eu guardei uma delas por anos." Lívia segurou o caderno contra o peito,
os olhos brilhando com algo entre emoção e resistência. Você está tentando me fazer chorar. É isso? Ela brincou, mas sua voz tremia. Talvez, ele respondeu, com um sorriso torto. Mas sério, Lívia. Você sempre me fez acreditar em mim. Agora, é minha vez de fazer o mesmo por você. Ela não respondeu, mas guardou o caderno na bolsa com cuidado, como se fosse algo precioso. Naquela noite, enquanto Gabriel revisava suas anotações médicas, ele viu Lívia no canto do escritório, escrevendo no caderno, o rosto concentrado. Quase. Ele não disse nada, mas sentiu algo quente crescer no peito. Era mais que culpa ou nostalgia. Era amor. Um amor que ele não sabia que ainda existia, mas que agora queimava como uma chama que nunca se apagou. O sol da manhã entrava pelas janelas amplas da mansão, iluminando o escritório onde Lívia organizava uma pilha de papéis médicos. Gabriel a observava de canto de olho, fingindo ler um e-mail. Nos últimos dias, ele notara pequenas mudanças nela. O jeito como endireitava os ombros ao responder uma ligação. A risada que escapava quando ele fazia uma piada boba, ou até o brilho nos olhos quando ela escrevia no caderno que ele dera. Mas havia uma muralha invisível entre eles, feita de anos de distância e feridas não ditas. Gabriel queria derrubá-la, mas sabia que precisava ser paciente. Algo que, como médico, ele dominava, mas como homem, era um desafio. Naquela tarde, Gabriel teve uma ideia. Lívia, você já foi ao Jardim Botânico? Ele perguntou. Enquanto tomava um café na cozinha, ela ergueu uma sobrancelha, segurando a xícara com as duas mãos, como se quisesse se aquecer. Jardim Botânico? Gabriel, eu passo o dia limpando mesas, ou correndo atrás de ônibus. Não tenho tempo para passeios de turista. O tom era brincalhão, mas havia uma verdade crua ali. Então hoje você vai, ele disse, com um sorriso travesso. E ordem do chefe. E eu sou um chefe muito chato, sabia? Lívia revirou os olhos, mas não resistiu ao riso. Você é ridículo. Tá bom, doutor, mas só porque eu não quero te ouvir reclamando o resto do dia. O Jardim Botânico de São Paulo era um oásis verde no meio do concreto. Gabriel e Lívia caminhavam entre as árvores altas. O ar fresco carregado com o perfume de flores e terra molhada. Lívia parecia mais leve ali, como se o peso que carregava tivesse ficado na entrada. Ela apontava para as plantas, contando histórias que ouviu da mãe sobre ervas que curavam tudo, desde dor de cabeça até coração partido. Gabriel ria, encantado com o jeito dela de transformar memórias simples em poesia. Você já pensou em escrever essas histórias? Ele perguntou. Enquanto se sentavam num banco sob a sombra de um ipê, tipo, as coisas que sua mãe te contava, elas são especiais. Lívia mexeu numa folha caída no colo, pensativa. Eu escrevo às vezes, no caderno que você me deu, mas é só pra mim. Não sou boa o suficiente para mostrar pra alguém. Não acredito nisso nem por um segundo, Gabriel disse, inclinando-se para ela, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e ternura. Você sempre foi boa em tudo, Lívia. Só não teve a chance de mostrar. Ela corou, algo raro, e desviou o olhar. Você fala como se eu fosse a mesma menina de antes. Eu não sou Gabriel. A vida me mudou. E eu te vejo, ele respondeu. A voz baixa, quase um sussurro. Não a menina de antes, mas a mulher que você é agora. Forte, teimosa. Com esse sorriso, que me deixa sem chão. Lívia ficou em silêncio. O coração disparado. Ela queria dizer algo, mas as palavras travaram. Em vez disso, ela pegou a mão dele, só por um instante, e apertou de leve antes de soltar. Você está ficando perigoso, doutor, ela disse, tentando soar leve, mas seus olhos diziam mais. Naquela noite, de volta à mansão, Gabriel surpreendeu Lívia com um jantar improvisado. Ele havia dispensado a cozinheira, e com uma habilidade duvidosa, tentou fazer um risoto, que acabou mais para um arroz empapado. Lívia riu até as lágrimas escorrerem quando ele tentou justificar o desastre culinário. Isso é uma ofensa. A culinária italiana. Ela brincou, pegando um garfo e provando. Mas sabe, até que não está tão ruim. Você ganha pontos por esforço. Pontos? Gabriel fingiu indignação, cruzando os braços.
Eu mereço um troféu por cozinhar para você, senhorita. Ela riu de novo. E o som encheu a cozinha de uma leveza que Gabriel não sentia há anos. Eles comeram, conversaram sobre coisas bobas, menos como o jeito que Lívia imitava o sotaque do seu Zé da padaria menos e, por um momento, era como se o passado e o futuro não existissem. Só aquele instante, com os dois rindo sob a luz suave do lustre. Mas a noite terminou com um momento que Gabriel não esperava. Enquanto lavavam a louça juntos, uma cena tão comum que parecia absurda na mansão de milhões. Lívia parou, as mãos molhadas segurando um prato. Gabriel, ela disse, a voz séria, por que você está fazendo isso? Me trazendo pra cá, me dando trabalho, esse caderno, esse jantar. O que você quer de mim? Ele secou as mãos no pano de prato, o coração batendo forte. Twara, você, Lívia, não como assistente, não como amiga de infância. Quero você na minha vida, de verdade. Porque, desde que te encontrei de novo, eu percebi que tudo que eu conquistei não vale nada sem você. Lívia baixou o olhar, o prato ainda nas mãos. Você não entende, Gabriel. Eu não sou mais aquela garota que sonhava com você. E tenho medo de me perder de novo se eu me deixar levar. Ele deu um passo à frente, hesitante, e tocou o ombro dela. Então, a gente vai devagar. Mas Lívia, eu não vou te deixar ir embora de novo. Não dessa vez. Ela não respondeu, mas também não se afastou. E naquele silêncio, com a louça pingando na pia e a chuva começando lá fora, algo novo começou a nascer entre eles. Frágil, mas real. A mansão de Gabriel, com seus corredores amplos e móveis impecáveis, nunca pareceu tão viva quanto nas últimas semanas. Lívia trouxe uma energia que ele não sabia que faltava. O som de seus passos rápidos pelo escritório, as anotações coloridas que ela deixava na mesa dele, até o jeito como cantarolava baixinho enquanto organizava arquivos. Mas, apesar dos momentos de leveza, Gabriel sentia que Lívia ainda carregava um peso invisível, algo que a fazia hesitar sempre que ele se aproximava demais. Ele queria entender, mas cada vez que tentava tocar no assunto, ela mudava de assunto, com um sorriso ou uma piada. Uma manhã, enquanto Lívia revisava a agenda de Gabriel para uma conferência médica, ele percebeu que ela estava mais quieta que o normal. Tudo bem? Ele perguntou, parando de folhear um relatório. Ela deu de ombros, sem tirar os olhos do laptop. Sou cansada, andor-me mal. Mas o tom dela era evasivo. E Gabriel sabia que havia mais. Ele decidiu não insistir, mas fez uma anotação mental. Para ficar de olho, naquela tarde Gabriel teve uma ideia para animá-la. Lívia, deixa essa papelada um pouco. Vamos fazer algo diferente hoje. Ele pegou as chaves do carro, e antes que ela pudesse protestar, acrescentou, sem desculpas, você está trabalhando demais. E eu sou um chefe que acredita em pausas estratégicas. Ela revirou os olhos, mas um sorriso escapou. Você é péssimo em ser chefe, sabia? Tá mais para animador de festa. E você adora, ele retrucou, piscando. Vem, confia em mim. Ele a levou a um pequeno cinema ao ar livre, montado num parque no centro da cidade. Era uma sessão gratuita, com cadeiras dobráveis espalhadas na grama, e uma tela improvisada que exibia um filme antigo, de comédia romântica. Lívia riu ao ver o cartaz. Sério, Gabriel? Um filme onde a mocinha cai nos braços do cara rico? Isso é propaganda pra você. Ele fingiu indignação, levando a mão ao peito. Eu sou muito mais charmoso que esse cara. E mesmo sendo um desastre, é melhor que qualquer jantar chique de filme. Lívia riu tanto que quase derrubou o copo de suco que ele comprou. Sentados na grama, sob as estrelas, eles assistiram ao filme. E Gabriel notou como Lívia relaxava, os ombros menos tensos, o rosto iluminado pelas luzes da tela. Em certo momento, quando os personagens do filme trocavam um olhar apaixonado, Gabriel se pegou olhando para ela. Sabe, eu sempre achei que a gente podia ter nossa própria história de filme, ele disse, meio brincando, meio sério. Lívia virou o rosto, os olhos brilhando com algo que ele não conseguiu decifrar. Filmes são bons, porque terminam em 2 horas. A vida real é mais complicada. Ela fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Mas é bom estar aqui com você. O coração de Gabriel deu um salto. Ele quis dizer algo, mas o filme acabou.
e a multidão começou a se dispersar. No caminho de volta, Lívia estava mais falante, contando histórias engraçadas sobre as vezes que tentava assistir filmes na TV antiga da mãe, que desligava sozinha, no meio da cena mais importante. Gabriel ria, mas notava que ela evitava falar de si mesma, do presente, do que a mantinha tão reservada. Quando chegaram à mansão, Lívia parou na porta do quarto de hóspedes, hesitante. Obrigada por hoje, Gabriel, foi inesperado e bom. Ela sorriu, mas havia uma sombra nos olhos dela. Lívia, espera, ele disse, antes que ela entrasse. Você não precisa me contar tudo, mas se algo estiver te machucando, eu quero ajudar. Não como chefe, não como médico, como alguém que se importa com você. Ela olhou para ele por um longo momento, os lábios entreabertos, como se quisesse falar, mas então balançou a cabeça, um sorriso triste no rosto. Você é perigoso mesmo, doutor. Boa noite. Na manhã seguinte, Gabriel encontrou o caderno de Lívia esquecido no escritório. Ele sabia que não devia, mas a curiosidade venceu. Abriu numa página marcada e leu algumas linhas. Não eram histórias fictícias, como ele esperava, mas pensamentos crus, quase um diário. Às vezes, sinto ele me olhando como se eu ainda fosse aquela menina, mas eu não sou. E se ele souber quem eu sou agora, será que ainda vai querer me olhar assim? As palavras o acertaram como um soco. Ele fechou o caderno, o coração pesado. Lívia estava escondendo algo, não só dele, mas de si mesma. E, pela primeira vez, Gabriel percebeu que reconquista lá não seria apenas sobre reacender um amor do passado. Era sobre ajudá-la a se reencontrar e, talvez, encontrar a si mesmo no processo. A manhã na mansão estava silenciosa, exceto pelo som suave do rádio na cozinha, onde Lívia preparava café. Gabriel entrou, ainda com o peso das palavras que lera no caderno dela na noite anterior. Ele não mencionou o que viu, mas cada olhar que trocavam parecia carregado de uma nova camada de entendimento e de perguntas. Lívia, como sempre, mantinha a fachada de eficiência, mas Gabriel notava pequenos sinais. O jeito como ela segurava a xícara com força demais, o sorriso que não alcançava os olhos, a pausa longa antes de responder algo pessoal. Hoje é dia de folga, Gabriel anunciou, tentando quebrar a tensão. Nada de agenda, nada de e-mails, só você e eu, e um plano que você vai adorar. Lívia ergueu uma sobrancelha, desconfiada, enquanto limpava as mãos num pano de prato. Plano? Gabriel, seus planos estão começando a me assustar. Da última vez, você me levou para ver um filme que era praticamente um comercial da sua vida. Ele riu, apontando um dedo acusador. Injustiça! Eu sou muito mais interessante que aquele cara do filme. E, para provar, hoje vamos fazer algo que você não vai esquecer. Ele pegou um par de ingressos do bolso e balançou na frente dela. Feira de artesanato na Vila Madalena. Você adorava essas coisas quando criança, lembra? Sempre dizia que ia fazer um colar melhor que os da feirinha do bairro. Lívia hesitou, mas o brilho nos olhos dela traiu a curiosidade. Você está cavando fundo nas memórias, hein, doutor? Tá bom, mas se for ruim, eu te culpo. A feira era um mosaico de cores, sons e cheiros. Barracas com colares de contas, quadros pintados à mão. O aroma de comida de rua misturado ao som de um violão ao longe. Gabriel e Lívia caminhavam lado a lado, e ele não conseguia evitar os olhares furtivos para ela. Lívia estava diferente ali, mais solta, apontando para uma pulseira de couro e fazendo piada sobre como ele ficaria ridículo usando uma você. É muito chique para isso, doutor. E apareceu um executivo tentando ser descolado. Eu sou descolado, ele protestou, colocando a pulseira no pulso e fazendo uma pose exagerada. Olha só, nasci para isso. Lívia riu, tanto que precisou apoiar a mão no ombro dele para se equilibrar. O toque foi breve, mas suficiente para fazer o coração de Gabriel disparar. Ele aproveitou o momento e comprou a pulseira para ela, ignorando os protestos. É um presente, Lívia. Não aceito devoluções. Ela aceitou, meio sem graça, e colocou a pulseira no pulso, mexendo nela, como se fosse
Algo precioso. Você está me mimando demais, ela disse. A voz mais suave. Não sei se mereço isso. Você merece muito mais, Gabriel respondeu, com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Ele queria dizer mais, mas viu algo na expressão dela, menos uma mistura de gratidão e medo, que o fez mudar de ideia. Em vez disso, ele apontou para uma barraca de algodão doce. Vem. Vamos voltar a ser crianças por 5 minutos. Eles dividiram um algodão doce rosa, rindo quando pedaços grudavam nos dedos e no queixo. Por um momento, era como se o tempo tivesse voltado. Gabriel, o menino sonhador, e Lívia, a garota que acreditava nele. Mas a realidade voltou quando uma mulher se aproximou. Uma antiga colega de Gabriel, da faculdade de medicina, agora uma cirurgiã plástica de sucesso. Gabriel, meu Deus, quanto tempo! Ela exclamou, o olhar passeando entre ele e Lívia com curiosidade mal disfarçada. Gabriel fez as apresentações, mas sentiu Lívia se retrair ao seu lado. A colega Clara não perdeu tempo. Você sumiu, Gabriel? E agora, tá aqui, na feirinha, com sua assistente? O tom era leve, mas carregado de julgamento. Lívia respondeu, antes que Gabriel pudesse. Assistente. E amiga de infância. Prazer em conhecê-la. O sorriso dela era educado, mas frio, e Gabriel percebeu a muralha voltando ao lugar. Clara se despediu logo, mas o clima entre eles mudou. No caminho de volta, Lívia estava quieta, olhando pela janela do carro. Gabriel tentou puxar conversa, mas ela só respondia com monossílabos. Quando chegaram à mansão, ela parou na entrada, a pulseira ainda no pulso, mas os ombros tensos. Sabe, Gabriel, hoje foi incrível, mas eu não encaixo no seu mundo. Aquela mulher, ela é o tipo de pessoa que faz sentido na sua vida. Não. Ele balançou a cabeça, frustrado. Lívia, você é a única pessoa que faz sentido na minha vida. Eu não ligo para o que os outros pensam. Nunca liguei. Ela riu. Um som triste. Mas you ligo, porque eu sei como é ser olhada como se não pertencesse. E eu não quero ser a peça que não encaixa no seu quebra-cabeça perfeito. Antes que ele pudesse responder, ela entrou no quarto e fechou a porta. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ele pegou o celular e começou a escrever uma mensagem para Lívia, mas apagou antes de enviar. Em vez disso, foi até a varanda, olhando as luzes da cidade. Ele sabia que Lívia estava lutando contra mais do que o passado deles. Havia algo maior, algo que ela não contava, e ele estava determinado a descobrir o que era, não para salvá-la, mas para mostrar que, qualquer que fosse a batalha dela, ele queria lutar ao lado dela. A tensão na mansão era palpável nos dias que se seguiram ao passeio na feira. Lívia continuava a trabalhar com a mesma dedicação, mas seus sorrisos eram mais raros, e ela evitava os momentos de descontração que antes vinham com facilidade. Gabriel sentia a distância crescendo, como uma rachadura que ele não sabia como consertar. Ele tentava se aproximar com piadas leves, ou convites para almoços, mas Lívia respondia com polidez profissional, mantendo-o a uma distância segura. Ainda assim, Gabriel notava os pequenos gestos dela, o jeito como ela arrumava as flores na mesa do escritório, ou como deixava um bilhete com "Não esqueça de comer" ao lado do café dele, eram sinais de que, apesar da muralha, ela ainda se importava. Uma noite, enquanto Gabriel revisava laudos médicos, um trovão sacudiu a cidade, seguido por uma chuva torrencial. Ele olhou pela janela e viu Lívia na varanda, segurando um guarda-chuva quebrado, claramente tentando decidir-se. Enfrentava o temporal para ir embora. Ele correu até a porta, o coração acelerado. Lívia, tá louca? Não vai sair nessa chuva. Ela virou-se, o cabelo molhado colado no rosto, e deu um sorriso cansado. Eu já estou acostumada, Gabriel. Não é a primeira vez que pego uma chuva dessas. Mas não precisa ser assim, ele disse, quase implorando. Fica, por favor. A gente pode conversar, tomar um chocolate quente, qualquer coisa. Só não vá embora assim. Lívia hesitou, o guarda-chuva pingando no chão. Algo na voz dele. Talvez a sinceridade crua menos a fez ceder. Tá bom, doutor, mas só porque eu não quero morrer afogada. Dentro da caça, Gabriel preparou um chocolate quente desajeitado, derramando um pouco de leite no balcão e rindo.
Daisy mesmo. Eu juro que sou melhor com bisturi do que com panela, ele brincou, entregando a caneca a ela. Lívia sorriu, soprando o vapor da bebida. Você é um desastre, mas um desastre esforçado. Isso conta. Eles se sentaram no sofá da sala, o som da chuva abafando o silêncio desconfortável. Por um momento, era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, deixando apenas os dois. Gabriel decidiu arriscar. Lívia, eu sei que você está escondendo algo. Não precisa me contar agora, mas eu quero que você saiba que eu não vou te julgar. Nunca. Eu só quero entender o que está te machucando tanto. Ela ficou em silêncio, os dedos apertando a caneca. Por um instante, ele achou que ela ia mudar de assunto, como sempre fazia. Mas então, ela respirou fundo, os olhos fixos na bebida. Você quer saber por que eu não me abro, Gabriel? Porque eu não sou mais a pessoa que você acha que eu sou. Eu fiz coisas que eu não me orgulho. Ele franziu a testa, mas não a interrompeu. Lívia continuou, a voz tremendo. Depois que minha mãe morreu, eu fiquei sozinha, sem dinheiro, sem casa. Tive que fazer escolhas difíceis, trabalhos que eu odiava, lugares onde eu não queria estar. E teve uma pessoa, alguém que prometeu me ajudar, mas eu confiei. E ele me quebrou, não só meu coração, mas minha confiança em mim mesma. Gabriel sentiu uma raiva crescer no peito, mas segurou, focando nela. Lívia, nada disso muda quem você é. Você sobreviveu. Isso é força, não vergonha. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Você não entende. Eu me vejo no espelho e não reconheço mais aquela menina que dividia pão com você. E quando você me olha como se eu fosse especial, eu fico com medo, porque eu não sou, não mais. Ele se aproximou, hesitante, e pegou a mão dela, que estava fria. Você é especial para mim. Sempre foi. E não é por quem você era, mas por quem você é agora. Cada cicatriz, cada luta, tudo isso é você, Lívia e eu. Ele parou, engolindo em seco. Eu te amo, não como uma memória, como a mulher que está na minha frente agora. Lívia arregalou os olhos, o rosto uma mistura de choque e vulnerabilidade. Ela puxou a mão devagar, mas não se afastou. Não sabe o que está dizendo, Gabriel. Eu venho com bagagem, uma bagagem pesada. Então me deixa ajudar a carregar, ele disse, com uma intensidade que fez os olhos dela brilharem. Eu não quero consertar você, Lívia. Quero caminhar com você. Por um momento, o tempo pareceu parar. A chuva batia nas janelas, e Lívia olhou para ele como se o visse pela primeira vez. Então, num impulso, ela se inclinou e o abraçou, o rosto enterrado no ombro dele. Gabriel a envolveu com os braços, sentindo o coração dela bater contra o seu. Não havia beijos, nem promessas grandiosas, menos apenas aquele abraço, quente e verdadeiro, como se ambos estivessem, pela primeira vez, encontrando um lar. Quando se afastaram, Lívia enxugou as lágrimas, rindo de si mesma. Olha eu, chorando, como se fosse novela. Você está me transformando numa mocinha brega. Ele sorriu, aliviado. Se for novela. Eu sou o mocinho que faz tudo errado, mas no final acerta. Tô no caminho certo? Ela deu um tapa leve no braço dele, rindo. Está tentando... Doutor, isso, eu admito. Naquela noite, enquanto Lívia dormia no quarto de hóspedes, Gabriel ficou acordado, pensando nas palavras dela. Ele sabia que a história dela não terminava ali, que havia mais camadas para desvendar. Mas pela primeira vez, ele sentiu que estavam no mesmo caminho, mesmo que fosse um caminho cheio de curvas. A manhã seguinte ao abraço na sala, trouxe uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Gabriel e Lívia. O ar na mansão parecia mais leve, como se a chuva da noite anterior tivesse lavado não só as ruas, mas também um pouco da tensão que os separava. Lívia ainda mantinha certa cautela, mas agora seus sorrisos eram mais frequentes, e ela não desviava o olhar tão rápido quando Gabriel a encarava. Ele, por sua vez, sentiu uma esperança crescente, mas também um receio. A confissão de Lívia sobre seu passado o deixou com mais perguntas do que respostas. E ele sabia que forçar
A barra poderia afastá-la novamente. Durante o café da manhã, Gabriel decidiu manter o clima descontraído. Ele colocou uma música animada no rádio da cozinha, menos um samba antigo, que Lívia adorava na infância, e começou a dançar, de forma exageradamente desajeitada, balançando os quadris enquanto segurava uma torrada. Vem, Lívia, mostra. Como se faz? Eu sei que você era a rainha do samba na rua. Ela riu, quase engasgando com um café. Você está ridículo, Gabriel. Isso não é samba. É um atentado à cultura brasileira. Mas ela se levantou, pegou a mão dele e, com um giro inesperado, mostrou que ainda lembrava os passos. Por alguns minutos, eles dançaram na cozinha, rindo como crianças, tropeçando nos móveis e ignorando o mundo lá fora. Quando acabou, Lívia estava sem fôlego, o rosto iluminado. Você é um perigo, doutor. Quase me convenceu que a vida é leve. E não é? Ele perguntou, ainda segurando a mão dela, o coração acelerado pelo toque e pelo momento. Pelo menos aqui comigo, pode ser. Ela soltou a mão dele, mas o sorriso permaneceu. Você é insistente, né? Tá bom. Vou te dar um ponto por isso. Naquela semana, Gabriel começou a perceber que Lívia estava escrevendo mais no caderno. Às vezes, ele a via no canto do escritório, anotando algo com uma concentração que o fazia sorrir. Ele não perguntou o que era, mas sentia que ela estava começando a se abrir, mesmo que fosse para as páginas, em vez de para. Ele decidiu dar um passo além. Matriculou-a, sem contar, num curso noturno de escrita criativa, num centro comunitário próximo. Quando revelou o plano, entregando o comprovante de inscrição, Lívia ficou paralisada. Gabriel, isso é... Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz misturando surpresa e desconfiança. Porque eu acredito em você, ele disse. Simplesmente, você tem histórias para contar, Lívia. E não é só para mim ou pro caderno. O mundo merece ouvir. Ela segurou o comprovante como se fosse frágil, os olhos brilhando. Você é louco, sabia? Mas, obrigada. Eu vou tentar. Só não me deixa fazer papel de boba. Nunca. Ele prometeu, com um sorriso que escondia o quanto aquele momento significava para ele. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e pequenos avanços. Lívia começou o curso, e Gabriel notava a animação dela ao voltar, contando sobre os colegas, as aulas, as ideias que começava a explorar. Uma noite, ela chegou com um brilho diferente nos olhos e, sem aviso, leu um trecho que escreveu. Uma história curta sobre uma menina que plantava flores num terreno baldio. Mesmo sabendo que nunca as veria crescer, a metáfora era clara. E Gabriel sentiu um nó na garganta. Isso é lindo, Lívia, você é incrível. Ela corou, mexendo na pulseira de couro que ele dera na feira. É só um começo. Mas é bom sentir que eu posso criar algo de novo. Na mesma semana, porém, algo mudou. Gabriel recebeu uma ligação de um hospital onde fazia consultoria. Um paciente grave precisava de uma cirurgia de emergência, e ele passou a noite no centro cirúrgico. Quando voltou para casa, exausto, encontrou Lívia no escritório, o rosto pálido, segurando o celular como se fosse uma granada. O que aconteceu? Ele perguntou. O cansaço sumindo com a preocupação. Lívia hesitou, os olhos cheios de algo que parecia medo. Eu recebi uma mensagem de alguém do meu passado. Alguém que eu não queria nunca mais ouvir. Gabriel sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Quem é, Lívia? Me conta. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Ela balançou a cabeça, as mãos tremendo. É o cara que eu te falei. O que me prometeu ajuda e me usou. Ele sabe que eu estou aqui. Disse que quer conversar, que eu devo a ele. A voz dela quebrou. Eu achei que tinha deixado isso para trás, Gabriel, mas ele sempre me encontra. Gabriel se aproximou, segurando os ombros dela com firmeza. Você não deve nada a ninguém, e ele não vai chegar perto de você. E ele quis abrocá-la, mas viu o pânico nos olhos dela e recuou, dando espaço. O que você quer fazer? Me diz, e a gente resolve juntos. Lívia respirou fundo, enxugando uma lágrima. Eu não sei, mas eu não quero fugir de novo. Só, fica comigo, tá? Ele assentiu, o coração apertado.
Sempre. Naquela noite, enquanto Lívia dormia no quarto de hóspedes, Gabriel ficou acordado, o celular na mão. Ele não sabia quem era esse homem, mas uma coisa era certa. Ele não deixaria ninguém machucar Lívia novamente. O passado deles já havia roubado muito. Agora, ele estava disposto a lutar pelo futuro. A manhã seguinte, amanheceu com um céu cinzento, como se a cidade soubesse que algo estava por vir. Gabriel acordou cedo, o peso da conversa com Lívia, ainda no peito. Ele olhou para o quarto de hóspedes, onde ela dormia, e decidiu que hoje seria o dia de enfrentar o que quer que a estivesse assombrando. Mas ele sabia que precisava agir com cuidado. Lívia não era alguém que aceitava ser protegida sem lutar a sua própria batalha. Ele preparou o café, deixou um bilhete ao lado da xícara dela com um simples "estamos juntos", e foi para o escritório, tentando manter a rotina. Lívia apareceu 1 hora depois, o rosto marcado por uma noite mal dormida, mas com uma determinação nova nos olhos. "Gabriel", ela disse, segurando o caderno de escrita como se fosse um escudo. "Eu decidi. Vou encontrar ele. O cara que me mandou a mensagem. Preciso encerrar isso de uma vez." Gabriel sentiu um frio na espinha, mas segurou a vontade de protestar. "Tá bom. Mas eu vou com você. Não para te salvar, mas para te apoiar." "Pode ser." Ela hesitou, mas assentiu. "Tudo bem, mas eu falo com ele. Isso é meu, Gabriel." Eles marcaram o encontro num café no centro da cidade, um lugar neutro, com mesas ao ar livre e movimento constante. Quando chegaram, Lívia reconheceu o homem imediatamente. Márcio, um sujeito de meia-idade, com um sorriso falso e olhos que pareciam calcular cada movimento. Gabriel ficou a poucos metros, numa mesa próxima, observando, pronto para intervir se necessário. Lívia sentou-se à frente de Márcio, as mãos firmes no colo, mas Gabriel podia ver o leve tremor nos ombros dela. "Você está diferente, Lívia." Márcio começou, o tom melífluo. "Parece que finalmente encontrou alguém para bancar sua vida, hein? Eu sempre soube que você tinha potencial." Lívia respirou fundo, a voz firme, apesar da tensão. "Eu não vim para ouvir isso, Márcio. Você disse que eu te devo algo. Fala logo o que quer." Ele riu, recostando-se na cadeira. Direta, como sempre. "Você me deve, Lívia. Depois de tudo que fiz por você, te tirei da rua, te dei um teto por meses, e agora que está com um médico rico, acha que pode me esquecer?" Gabriel apertou o copo de café, os nós dos dedos brancos, mas se segurou. Lívia, porém, não recuou. "Você não fez nada por mim, Márcio. Você me manipulou, me fez acreditar que eu não valia. Né? Mas eu não sou mais aquela pessoa, e você não tem poder sobre mim." Márcio inclinou-se para a frente, o sorriso sumindo. "Cuidado, Lívia. Eu sei coisas sobre você, coisas que seu médico não ia gostar de saber." Foi então que Gabriel ouviu o que Lívia disse em seguida, e as palavras o fizeram congelar. "Você está falando do tempo que eu roubei para sobreviver? Que eu peguei comida de mercados porque não tinha outra escolha? Pode contar pro mundo inteiro, Márcio. Eu não tenho vergonha. Eu fiz o que precisava para viver. E hoje, eu sou mais forte por isso." Gabriel sentiu as lágrimas subirem aos olhos, não por pena, mas por admiração. Ele se levantou, incapaz de ficar parado, e se aproximou da mesa. "Chega", ele disse, a voz firme, mas calma. "Você não tem nada contra ela, Márcio. E se tentar qualquer coisa, vai se arrepender. Agora sai daqui e não aparece nunca mais." Márcio olhou de Gabriel para Lívia, claramente pesando suas opções. Mas algo na determinação dela menos, e na presença imponente de Gabriel, o fez recuar. Ele se levantou murmurando algo sabra não valer a pena, e foi embora, deixando apenas o eco de suas ameaças. Lívia ficou em silêncio, os olhos fixos na mesa. Gabriel sentou-se ao lado dela, sem tocar, apenas esperando. "Volka Turana?" ela perguntou, a voz baixa. "Ouvi", ele disse, suavemente. "E só me fez te admirar mais." Você enfrentou ele, Lívia. Enfrentou seu passado. Isso é coragem que eu nunca vou entender. Ela riu. Um som trêmulo, enxugando uma lágrima. Você é brega até quando tá sendo sério, sabia? Ela olhou para ele. Os olhos mais claros agora.
como se um peso tivesse sido tirado. Obrigada por estar aqui. Mesmo eu dizendo que não precisava. Eu sempre vou estar, ele respondeu. E dessa vez, quando pegou a mão dela, ela não soltou. Dias depois, Lívia terminou sua primeira história para o curso de escrita. E Gabriel insistiu em ouvir. Era uma narrativa sobre uma mulher que transformava suas cicatrizes em poesia, encontrando beleza nas rachaduras de sua vida. Quando ela terminou de ler, Gabriel estava em lágrimas, mas rindo. Você vai fazer o mundo chorar com isso, Lívia. E eu sou seu maior fã. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, e se aproximou, beijando-o de leve nos lábios. Foi rápido, quase tímido, mas carregado de tudo que eles não diziam. Você é mais que isso, Gabriel. Você é minha casa. Naquela noite sob de São Paulo, eles caminharam pelo jardim da mansão, de mãos dadas, rindo de memórias antigas, e sonhando com um futuro que pela primeira vez parecia possível. O passado não tinha desaparecido, mas agora era apenas uma parte da história deles, uma história que juntos eles estavam reescrevendo.